O paradoxo da tolerância. Karl Popper. Karl Popper apresenta uma reflexão que, embora breve em palavras, é monumental em implicações. O seu paradoxo da tolerância tornou-se um conceito para analisar os desafios que as democracias contemporâneas enfrentam. Para além de uma simples contradição lógica, este paradoxo é uma ferramenta conceptual que nos convida a repensar como as sociedades podem proteger-se sem trair os seus próprios princípios fundadores. A abordagem essencial de Popper é direta. Tolerar os intolerantes pode destruir a tolerância. No entanto, o que parece ser uma afirmação simples contém uma complexidade que abrange filosofia política, ética e teoria social. O paradoxo surge da necessidade de equilibrar dois valores que, à primeira vista, parecem contraditórios: a tolerância como princípio e a autodefesa de uma sociedade pluralista. Popper não elaborou esta ideia a partir da abstração. Foi uma resposta direta aos acontecimentos de sua época. Nascido em 1902 na Áustria, viveu em primeira mão a ascensão de regimes totalitários, especialmente o nazismo e o fascismo, bem como a propagação do comunismo stalinista. Estes sistemas políticos não só representaram uma rejeição dos ideais democráticos, mas também utilizaram as instituições democráticas como ferramentas para consolidar o seu poder. A ascensão do nazismo na República de Weimar é um caso paradigmático. Adolf Hitler e o seu partido aproveitaram a liberdade de expressão e as instituições democráticas para espalhar o discurso de ódio, em última análise, desmantelar essas mesmas estruturas. Este contexto histórico influenciou profundamente a formulação do paradoxo, que procura evitar que o pluralismo e a abertura das sociedades democráticas sejam explorados por aqueles que desejam destruí-las. A chave para compreender o paradoxo reside em reconhecer que a tolerância não é um valor absoluto, mas sim condicional. Em termos filosóficos, Popper propõe que a tolerância deve ser normativa, isto é, guiada por regras que garantam a sobrevivência da própria sociedade. Estas regras implicam que a tolerância não pode ser estendida àqueles que rejeitam a reciprocidade. Um Hector intolerante que se recusa a aceitar as regras do pluralismo não pode ser tratado da mesma forma que alguém que atua dentro desse quadro. O debate racional é o primeiro recurso. Popper enfatiza que as ideias intolerantes devem inicialmente ser confrontadas no âmbito do diálogo e da argumentação. A censura ou a coerção não são respostas automáticas. A ação de fiscalização é o último recurso. Quando o debate falha e as ideias intolerantes recorrem à violência ou ameaçam diretamente a estabilidade da sociedade, é necessária uma intervenção para proteger a ordem democrática. De uma perspectiva lógica, o paradoxo baseia-se na autorreferência, um problema comum em sistemas normativos. Popper afirma que uma sociedade tolerante que tolera a intolerância destrói a si mesma. Isso pode ser considerado uma inconsistência performativa. A ação de tolerar algo que mina a tolerância é, em si, contraditória. No entanto, o paradoxo é resolvido redefinindo-se a tolerância como um valor instrumental e não absoluto. Por outras palavras, toleramos porque é funcional manter uma ordem social em que as liberdades possam coexistir, e não porque seja um princípio imutável. Embora Popper tenha formulado este paradoxo no contexto dos regimes totalitários do século XX, a sua relevância estende-se ao mundo moderno. Hoje, as plataformas digitais expandiram o alcance de ideias intolerantes, permitindo que discursos que incitam ao ódio ou à violência se espalhem rapidamente e alcancem grandes audiências. O paradoxo da tolerância levanta questões urgentes. Deveria uma sociedade democrática permitir que o discurso de ódio tivesse um espaço na esfera pública? É legítimo proibir partidos ou movimentos que promovam ideologias extremistas, mesmo que não tenham recorrido à violência direta? A jurisprudência e a filosofia política exploraram estas questões em profundidade. Por exemplo, democracias liberais como a Alemanha implementaram leis que proíbem símbolos e discursos associados ao nazismo, argumentando que estas restrições são necessárias para proteger a estabilidade democrática. Imaginemos um debate público numa universidade onde um grupo abertamente xenófobo apresenta sua ideologia. Num sistema democrático ideal, a resposta inicial seria permitir que estas ideias fossem discutidas e refutadas na esfera pública. No entanto, se este grupo rejeita a legitimidade do diálogo e procura impor as suas ideias através da violência ou da sabotagem, a sociedade tem o direito e o dever de intervir. É aqui que entra em jogo o paradoxo da tolerância, justificando medidas que, embora possam parecer intolerantes, são necessárias para preservar o pluralismo. Como qualquer referencial teórico, não é isento de críticas. Uma das mais comuns é a dificuldade de definir quem tem autoridade para determinar o que constitui intolerância. Este problema agrava-se em contextos onde as decisões podem ser manipuladas para silenciar vozes dissidentes sob o pretexto de proteger a tolerância.
Outra crítica aponta para a possibilidade de utilização excessiva de medidas coercivas. Embora Popper defenda o debate como primeira resposta, na prática é fácil para sociedades recorrerem à censura sem explorarem plenamente outras alternativas. O exemplo mais claro é a ascensão do nazismo na Alemanha na década de 1930, acontecimento que Karl Popper viveu de perto e que serviu de base para o desenvolvimento da sua crítica. Durante este período, o Partido Nacional Socialista de Adolf Hitler utilizou habilmente as liberdades e garantias da República de Weimar para se infiltrar nas instituições democráticas, consolidar o seu poder e, em última análise, destruir a partir de dentro o sistema que lhes tinha permitido prosperar. O nazismo não ascendeu ao poder através de um golpe militar ou de um primeiro acto revolucionário violento. Em vez disso, estava inserido num ambiente democrático e pluralista que valorizava a liberdade de expressão, o direito de associação e o pluralismo ideológico. Hitler e o seu partido, com um discurso populista e profundamente intolerante, aproveitaram-se das garantias democráticas para manipular o eleitorado e neutralizar os seus adversários. Uma vez no poder, implementaram medidas legais para desmantelar essas mesmas liberdades. Este caso mostra como a tolerância mal compreendida ou aplicada sem restrições pode tornar-se uma ferramenta de autodestruição para qualquer sociedade. Popper identifica esta dinâmica como uma lição histórica fundamental. Os movimentos que promovem a intolerância não procuram coexistir. O seu objetivo é suprimir outros e consolidar um regime que elimine qualquer possibilidade de dissidência. Atualmente, as sociedades enfrentam novos desafios que exigem a reinterpretação desta ideia em contextos mais complexos e globalizados. Em particular, a proliferação do discurso de ódio e da desinformação através de plataformas digitais, a ascensão de movimentos populistas com conotações autoritárias e a tensão entre o pluralismo cultural e os direitos humanos revitalizaram a necessidade de pensar criticamente sobre os limites da tolerância. Um dos dilemas mais proeminentes hoje é até que ponto as sociedades devem permitir o discurso de ódio sob a bandeira da liberdade de expressão. Embora muitos sistemas jurídicos tenham optado por proteger amplamente esta liberdade, o risco de certos discursos alimentarem a violência ou a discriminação levanta questões incômodas. Por exemplo, as redes sociais deveriam ser responsáveis pela regulação dos conteúdos que divulgam ou isso representa uma ameaça à liberdade de expressão? Outra área de tensão é o equilíbrio entre o respeito pelas diversas culturas e tradições e a necessidade de proteger os direitos universais. Em alguns casos, práticas culturais específicas podem entrar em conflito com valores democráticos, como a igualdade de gênero ou os direitos das minorias. Nestes cenários, até onde deve ir a tolerância e como é traçada a linha entre o respeito pela diversidade e a proteção dos princípios fundamentais? A ascensão do populismo, tanto à esquerda como à direita, intensificou a polarização política em muitas democracias modernas. Estes movimentos empregam frequentemente estratégias que exploram o descontentamento popular, encorajam o tribalismo e rejeitam o debate racional. Tal como os totalitarismos do século XX, muitos líderes populistas contemporâneos utilizam as ferramentas da democracia para consolidar o seu poder, ao mesmo tempo que atacam as próprias instituições que o sustentam. A estrutura conceitual de Popper fornece orientações úteis. Acima de tudo, exorta-nos a valorizar o debate racional como a primeira linha de defesa contra a intolerância. No entanto, reconhece que há circunstâncias em que o diálogo falha e é necessária uma ação mais forte. Vejamos medidas proativas para proteger a tolerância. Legislação clara. Estabelecer quadros jurídicos que definam e limitem o discurso de ódio e as ações que ameaçam os direitos fundamentais. Estas leis devem ser cuidadosamente concebidas para evitar a sua utilização indevida como instrumentos de repressão política. Educação cívica. Promover uma cultura de tolerância informada através da educação, destacando a importância do pluralismo e a necessidade de proteger as liberdades democráticas contra ameaças internas. Regulamentação das plataformas digitais. As grandes empresas de tecnologia têm um papel crucial neste debate. É essencial regular a sua atividade para evitar a proliferação do discurso intolerante, mas isto deve ser feito sem comprometer a legítima liberdade de expressão. Para encerrar e para os interessados em explorar, aqui estão algumas leituras recomendadas que complementam as ideias de Popper. A Sociedade Aberta e seus Inimigos, de Karl Popper. Este é o texto fundamental que introduz o paradoxo e oferece uma análise exaustiva dos totalitarismos. On Liberty, de John Stuart Mill, é anterior a Popper, mas oferece uma estrutura sobre os limites da liberdade individual em relação ao bem-estar social. A Ordem do Discurso, de Michel Foucault. As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. Discurso sobre a Servidão Voluntária, de Etienne de La Boétie. Embora escrito no século XVI,
Este texto analisa como as sociedades podem sucumbir ao poder autoritário.